com a palavra do Senhor. Então, ele se sinta à vontade, tá bom? E que Deus seja louvado na vida dele. Não, pode deixar, é bom deixar. 7h38. Vai, tá vendo? Vai, vou encurtar. Esse microfone é outro, né? É outro, porque Ele aquele, tá bem leve, esse aqui. Bem levezinho. aquele, o menino dele pegar, porque a igreja, a pastora tinha fechado a igreja. Sim. Aí abriu. Ele me deu esse. Aí Vamos lá. eu peguei esse domingo. Meu Deus, olha, me arrumo. Quem tem o me cortar cabelo com o meu menino, que ele corta cabelo. Só que quem é de vocês que tem um microfone? Eu tenho. Olha, então, Aí tu. então vamos lá, né? Primeiro livro, aliás, de Crônicas, capítulo 4. Amém. Amém. Primeiro curso eu só fiz por microfone. Eu fiquei para Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. não sabia. Não adivinhei, pode ficar aí à vontade, pode guardar. Bom, procure aqui, bem, só para mim. Eu só consigo ler nessa Bíblia. E a minha é mais difícil. Aí, mano, eu sofri desse peso do microfone, pedi alto. O Israel mandou um sem fio. Aí eu peguei e mandei de volta. Aí terminei arrumando. Todos acharam? Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos, Senhor, a tua presença, teu Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, me ajudar a passar a mensagem, iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração para compreendermos a tua mensagem e para aceitá-la também, Senhor, e praticá-la em nossas vidas. Que teu Espírito se faça presente, a companhia dos teus anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse verso que a gente vai ler, ele é bastante significativo para mim, certo? Porque logo no começo do meu batismo, quando eu me batizei nas águas, né? Eu tinha muito medo de provação. Mas Jesus, quando ele veio, e ele sabia que tinha que tomar o cálice, né? E ele foi até o fim. Então, quando eu descobri a verdade, né, que eu tive um encontro com Cristo, eu pensei, né, da mesma forma que Jesus teve que tomar o cálice, eu vou ter que me batizar nas águas, e se vier a aprovação, que assim vai ser. Mas esse é o caminho a seguir, né, a porta estreita. Então, eu fui para uma vigília jovem, lá perto de casa. As vigílias adventistas, elas é meio diferente, né, porque ela é de tarde. Essa de tarde até de noite. Apesar que ultimamente também está tendo a vigília realmente de madrugada, né? E aí eu fui para uma vigília jovem e tinha vários pregadores, né? Nessa vigília, né? E eu ia mais pela palavra, né? Hoje em dia eu vou pelo culto em si, mas a palavra é o principal. E aí o pregador, ele explanou um pouco sobre esse texto aqui. Quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, né? Tem coisa que a gente não entende. E tem algumas coisas que as pessoas acham chato de ler, como é o caso da genealogia. E quando a gente chega no livro de Crônicas, tem bastante genealogia aqui, né? Os filhos de, por exemplo, aqui diz o filho de Apaim, Ize, o filho de Izezã, e o filho de Sezã, Alai, o filho de Jada, irmão, e assim vai. E tem gente que acha chato e até pula. Mas tudo que está escrito aqui, né, como diz lá em Timóteo, é para nosso aprendizado, né? E a genealogia ela é muito importante na cultura judaica, né? Porque ela ajuda a saber de qual tribo era aquela descendência. Mas aqui aparece na história, né? No capítulo 4, uma pessoa aparece com um personagem nessa história, certo? E aqui diz assim no verso 9: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes. Jabes ou Jabes? Eu não sei a pronúncia correta. Dizendo:
porque com dores o dei à luz. Ou seja, a Bíblia aqui faz uma pausa para falar dessa pessoa, Jabes. E a mãe dele deu esse nome a ele porque com dores o deu à luz. Ou seja, a conotação desse nome não é uma conotação boa. Os nomes na Bíblia, né, ele tem significado. E aí Jabes ficou receoso quanto ao seu futuro. E ele invocou ao Senhor e disse assim no verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E aí diz que, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. No dia do meu batismo, quando eu fui me batizar ali no Clube Português, né? Uma programação da Arena do Futuro. E aí eu estava esperando a Kombi que ia levar a gente. E aí a irmã chegou para mim, você vai se batizar hoje? Eu disse, é. E aí ela falou uma coisa que não se diz para quem vai se batizar, né? Ela disse, se prepare que vem provação. Na hora deu vontade de pegar a minha menina, botar no braço, pegar a mão da minha esposa e vamos embora, deixar esse negócio de batismo para lá. Mas eu estava convicto, né? Sabia que se tinha que passar pelo caso, ia ser. Mas a pessoa tem que parabenizar, né? Dizer que foi a melhor lição da vida da pessoa, porque realmente foi, né? E aí foi tranquilo meus primeiros meses na igreja, até que no culto de quarta-feira, chegou um cidadão do meu lado, né? E aí olhou para mim e disse assim, faz quanto tempo? Ela disse, vai fazer 1 ano de batismo, né? E aí ele disse, se prepare que vai começar. Eu virei o rosto para a esquerda e disse, está repreendido. Vai começar as lutas dos problemas, mas não tem como, né? As lutas dos problemas servem para lapidar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, né? Amadurecer na fé. E eu tenho muito medo, então eu me apeguei a esse verso aqui e fiz a oração também de Jabes, né? E aqui diz que, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ou seja, foi abençoado, as fronteiras foram alargadas, a mão do Senhor estava com ele e foi preservado do mal, de modo que não lhe veio aflição. Mas Deus sabe a medida de cada pessoa pode suportar. No caso de Jabes, Deus concedeu o pedido. Agora a pergunta é, o que fazer quando Deus diz não? Não é apenas quando Deus diz espere, porque muitas vezes nós pedimos coisas boas e estamos preparados para receber, mas só que ainda não é o momento, porque as pessoas ao nosso redor talvez não estejam preparadas para nos ver abençoados por Deus. Então Deus segura um pouco. Mas outra coisa é quando Deus diz não. Eu estava num trabalho, eu não estava satisfeito, né, nesse trabalho, as ideias não batiam. A Bíblia diz, né, andarão 2 juntos se não tiverem comum acordo, fica difícil, né? Então eu estava pedindo a Deus para sair, me arrumar outro emprego. E aí eu fui para uma entrevista de emprego. Fui chamado. Fui para a entrevista e fui chamado. Só que aí quando eu baixei o aplicativo que fui ver o horário do trabalho, porque era carga e descarga, normalmente de segunda a sexta. E quando eu fui olhar o horário de trabalho, achei estranho, porque era de 7 da manhã às 2h20 da tarde. Eu digo, excelente. Só que fazendo as contas não dá 44 horas. Aí quando eu olhei ali, tinha que trabalhar no sábado. Isso eu não acredito não. Mas pedi oração na igreja. Foi no final do ano, né? Foi em janeiro que eu fui para os finalmente assinar contrato, essas coisas. Um negócio bem diferente. Era uma firma que fazia ligação com a Equine. Uma firma tal de GPS. E aí pedi oração à igreja, e aí fiquei 3 dias de jejum, porque veio algumas passagens bíblicas, né, que o Espírito Santo coloca na sua mente, vai lhe guiando, né? Faça jejum, fiz 3 dias de jejum, pedi oração na igreja, não pedi para ninguém jejuar comigo, certo? Ninguém é obrigado. Mas o irmão, não, mas eu vou fazer um jejum de alguma coisa, ele tá certo. Então passou os 3 dias de jejum, graças a Deus, e aí eu fui para o Vale de Jaboque, né? Só que quando chegou não teve jeito. A mulher disse, olha, eu vou falar com o meu supervisor, né? E depois eu ligo para você. E aí de tarde daquele mesmo dia, aí veio a confirmação, né?
não tinha jeito. Eu tinha realmente que trabalhar no sábado ou não aceitar, né? E aí eu não aceitei, obviamente. E aí eu fiquei pensando, por que Deus mandou eu fazer 3 dias de jejum se Ele não ia me dar um emprego? Mas nada é em vão. Ao mesmo tempo que eu perguntei, me veio a resposta, né? Que nada ali foi em vão. Certo? E depois, mais para frente, quando o rapaz me dispensou, aí, praticamente em 2 dias, em menos de 24 horas, eu tive 2 entrevistas online. Mas aí, as 2 também foi não. E aí eu fui chamado na mesma semana para a que eu estava querendo voltar, que era para o ramo da corretagem. Eu estava crente que ia ficar, mas aí fiz a entrevista, falei com o gerente, e aí a resposta, não. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Mas aí Deus tinha outra coisa maior para mim, né? Então a pergunta é, né, o que fazer quando Deus diz não? Outra vez eu estava trabalhando numa firma, estava lá novato, umas 2 semanas, primeira semana aliás, né? Primeira semana que eu cheguei para trabalhar, aí era segunda a sexta. Só que o camarada chegou para mim, olha, mas porque tem vez que a gente trabalha aqui no domingo, também no sábado, eu digo, pronto. Já mudou a conversa. Só que eu estava cansado, os meus primeiros 2 dias cansado, no outro dia ia ser um feriado. E aí o rapaz anotar os nomes de quem ia ficar para trabalhar no feriado. Eu digo, meu Deus do céu, eu queria dormir. Mas é melhor vir amanhã do que vir no sábado. Fiquei. Quando foi no sábado, eu disse a ele que não podia vir, eu tenho um compromisso, não vou poder vir amanhã. De fato eu tenho um compromisso. E aí o rapaz veio com a pranchetinha, pegou o nome dos outros e tal, me livrei da primeira semana, né? Aí na segunda semana ela vai inventar de fazer hora extra no sábado. Eu pedi ele para me chamar, né? Se ele me chamasse, ia ser não de novo. Quando deu 4 horas, eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele fez assim, eu fiz assim, deixei, fui embora, fui bater o ponto. Quando foi no sábado de manhã, para ir para a igreja, ele ligou. Aí, rapaz, você não viu, o senhor não falou nada, mas sabe você que a gente trabalha no sábado também na hora extra? Depois a gente conversa. Aí quando chegou na segunda-feira, ele me viu, me abraçou, quer dizer que você não trabalha no sábado. Quem foi que contou para ele? Algum irmão fofoqueiro deve ter contado. Aí na quinta-feira fizeram uma reunião para ver o que é que iam fazer comigo, né? Aí o irmão que estava trabalhando comigo, e aí? Se disse que você tem que vir no sábado. Eu digo, aí eu vou fazer o que eu estava fazendo antes. Vou agradecer a oportunidade e continuar confiando em Deus, como eu estava fazendo. Não vou trabalhar no sábado. Mas aí, né, desta feita, eles aceitaram, trocaram de setor, e eu fiquei lá até quando deu, né? Mas enfim, o que fazer, né? Exatamente isso. Quando Deus diz não, né? Feito foi esse caso, eu passei 3 dias de jejum, crente que ia conseguir, a oportunidade não consegui, mas o que fazer quando Deus diz não? É continuar nos caminhos do Senhor, continuar confiando nele, continuar lendo a palavra, continuar na obra, né? Fazendo serviço. Foi na época, inclusive, né? Depois disso, eu fui para cá, me passar os 7 cultos. A gente vê também na Bíblia, né? Deus, ele dizendo não. Como, por exemplo, ele disse não a Paulo, a minha graça te basta, né? Paulo pediu, né? Cuspiu na carne, e Deus disse, a minha graça te basta. Ele disse não a Moisés, quando Moisés quis entrar na Terra Santa, de modo que Moisés chegou a irritar Deus, né? Deus disse, basta, não me fale mais sobre isso. Ele disse não ao próprio Jesus, né? Se possível, passar de mim esse cálice. Não. E a Davi também, né? Davi jejuou pelo filho que estava doente, o filho do adultério, e Deus levou a criança. E aí Davi se levantou, se ungiu, voltou a comer e seguiu em frente. Então, quando Deus diz não, nós devemos seguir em frente. No livro de Salmo, né, tem uma citação interessante também de Asaf. Muitas vezes, nós sofremos aflições, né? A ponto de, até porventura, invejar a prosperidade alheia, né? As pessoas não servem a Deus, mas Deus os abençoa, né? Com filhos, com dinheiro e etc. E esse foi o caso de Asaf. No verso 1, Salmo 73, Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom
para com Israel, para com os de coração limpo. Ele já chega afirmando que Deus é bom. E aí no verso 12 ele vai dizer: quanto a mim, porém, quase me revelaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele sai relatando, né, algumas coisas que ele via nos ímpios, né? Porém, ele diz aqui no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele se amargurou, né, de tal modo que todos os caminhos do Senhor, estou levando a obra, fazendo o evangelho, eu não consigo prosperar, né? Enquanto os outros aí parece que não tem nenhuma infelicidade. Mas o verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui a gente vê a importância de frequentar os cultos, né? A importância de ir à igreja, mesmo que preguiça, cansado, mas vai à igreja que Deus quer falar com você ali. Até que foi o caso de Asaf. Agora imagina, alguém que estava ali na frente, né, dos cantos, louvando a Deus, provavelmente sorrindo, mas por dentro ele estava chorando, amargurado, a ponto de se desviar os pés. Outra coisa também é que a maior bênção que a gente tem que entender depois de Jesus Cristo é o Espírito Santo, né? Por meio de Jesus nós fazemos parte da família celestial. Isso é a maior bênção, seres caídos, imperfeitos, que agora fazem parte da família celestial, se juntam à adoração com os anjos. Os anjos que são superiores a nós, eles nos servem, né? Isso é bênção, né? E a gente muitas vezes não reconhece. No livro de Malaquias, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3 de Malaquias. E aí veja como a nossa mente é voltada de maneira equivocada, né? Com relação às bênçãos de Deus. Enquanto vocês procuram Malaquias capítulo 3 do Antigo Testamento, certo? O último livro do Antigo Testamento. Abre Mateus e volta e você vai achar Malaquias. É uma citação de Ellen White que diz o seguinte: as provações não excederão as forças que nos serão dadas para suportar. Todo esforço que fizermos para resistir às provações valerá a pena, para se manter firme e fiel àquele que tudo sofreu por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Então toda aprovação a gente deve se lembrar de quem? De Jesus. Por quê? Haverá momentos na nossa caminhada que tudo que a gente vai poder fazer é confiar em Deus. Aí vai olhar aquela palavra que o próprio Habacuque disse, né? Habacuque, na sua oração, ele disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que o fruto da vida minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Em outra passagem ele diz que o justo viverá pela fé. Então não importa a situação que estejamos vivendo. Habacuque diz que ainda que perder tudo, até me lembro do recado que tem no WhatsApp da minha filha, né? Que tem lá escrito: que falte tudo, menos Deus. Podemos perder tudo, não podemos perder a nossa fé. Como aconteceu, por exemplo, com Jó. Aí aqui em Malaquias 3, no verso 10, é um texto muito conhecido, né? Mas é um pouco também deturpado, né? A gente não vai falar de dízimo e oferta, certo? Mas esse verso diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando a gente ouve a palavra dízimo, a gente pensa logo em quem? Dinheiro. A nossa mente se volta logo para o material. E aí Deus continua: e provai-me, ou seja, me experimente, me põe à prova, se, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E aí muitos imaginam logo o quê? E muitos pegam esse texto para dizer o quê? Que você vai prosperar, vai enricar. Se fosse assim, todo o povo de Deus era rico. Se nesse texto Deus estivesse falando de riqueza, todo o povo de Deus era rico. Mas ele está falando aqui que vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. E quais são essas bênçãos? A gente vai chegar lá. No verso 14, eles diziam o seguinte: vós dizeis, inútil é servir a Deus,
Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós consideramos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Jeová, o Senhor, e escapam. Então essas pessoas estavam dizendo que era inútil servir a Deus, porque não viam prosperidade. Mas veja, o simples fato de nós nos acordarmos é uma bênção, porque as misericórdias de Deus se renovaram em nossa vida. Na verdade, nós não temos nada aqui nessa terra, nada é nosso. Muitas pessoas acham que porque são ricos, tem alguma coisa, uma casa, 2 casas, 3 casas, um carro, acha que é dele, mas nada é dele. A única coisa que é nossa é o caráter, e esse tem que ser transformado. Tem que ser, a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar para imprimir em nós a mente de Jesus Cristo. Nós temos que viver, essa é a maior bênção. Depois de Jesus, é viver na plenitude do Espírito Santo. Paulo orou, Paulo estava preso na prisão, mas orou pela igreja em Éfeso, para que ela não desfalecesse e fosse cheia da plenitude de Deus. Então, quando você acorda, você já está sendo abençoado. Quando você respira, quantas e quantas pessoas estão no hospital agora, respirando por aparelho, recupera porque não tem leite suficiente, manda para casa. Chega em casa, passa mal de novo, volta para o hospital. As pessoas só dão valor à saúde quando perdem. Como o Pedro falou ali, eu sempre agradeci a Deus, sempre agradeço a Deus, sempre falo de ir para mim voltar. Porque a gente não sabe o que vai nos acontecer, porque nesse mundo a gente está sujeito a tudo. Está andando de bicicleta, eu vi um acidente horrível, uma fatalidade. A menina na ciclovia foi ultrapassar outra bicicleta, caiu na hora que o carro passou. Uma fatalidade terrível. Ou seja, o simples fato de estar vivo, de ir e vir, é bênção. Os filhos na casa do Senhor é bênção. Que o diga quem tem seus filhos afastados. Fazer parte da família celestial. Porque através de Cristo nós fazemos parte da família celestial. Outra coisa, nós temos um reino, a gente nem pensa nisso, né? Eu acho que não tem um cristão que nasceu no mundo que fica pensando, poxa, eu vou ter uma casa, a rua de ouro, uma mansão assim. Não pensa nisso. Pensa realmente em estar com Jesus na eternidade, porque o seu foco não está nas coisas materiais. Embora Ele nos prometeu dar o seu reino, né? Nós somos ricos. Tem até uma conversa, né, que dizem que esse negócio de Jesus, de religião, quem inventou foi os ricos, para que os pobres não se revoltassem com a classe mais alta. Então, os pobres se contentassem com aquilo, porque vai ter uma recompensa na vida futura. Porque é bom demais para acreditar, né? Numa vida onde não vai ter mais morte, nem pranto, nem dor, e todos vão ter prosperidade, de fato. Então, eles dizem que aquilo foi invenção dos ricos para os pobres não se revoltar. Mas isso não foi invenção de rico, nem de pobre. Isso é plano de Deus, realmente nos dá o seu reino. Então nós somos ricos. Então quando Deus diz não, devemos nos manter nos caminhos do Senhor. Isaías no capítulo 53, falando exatamente do sacrifício de Cristo. Toda aprovação, toda luta é um chamado para a consagração. Nós devemos aproveitar para nos consagrarmos e agradecer, porque nós estamos sendo abençoados por Deus. Porque se você está passando por luta e prova, pode ter certeza que Deus está contigo. Porque se Deus não estivesse contigo, você já tinha desistido, já tinha abandonado. 53, verso 7 diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 10. Todavia, ao Senhor Jeová agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor Jeová prosperará nas suas mãos. Foi do agrado de Deus que Jesus passasse pelo que passou. Não porque Deus queria infligir sofrimento ao Filho, mas é porque era o único modo
de salvar a humanidade. Então pode ser que seja do agrado de Deus também que você esteja passando por essa prova e por essa luta, porque esse talvez seja o único jeito de Deus salvar a você e a sua família. Você se consagrar mais ainda e ver, de se analisar o que é que está faltando para mim ainda. Como é que está a minha vida perante Deus? Eu estudo a Bíblia em casa, eu estudo bíblico, eu vou para a igreja, mas será que tem alguma coisa errada ainda comigo? Né? Paulo dizia, né, que tenha um cuidado para ele mesmo não ser reprovado diante de Deus. Ele ensinar, mas ele mesmo não ser reprovado. Então nós devemos nos analisar. Então toda a prova, toda a luta é um chamado ao que há consagração. E não se entregar, não a si mesmo. Quando Elias recebeu a repreensão de Deus, era como se ele dissesse, é assim mesmo, Deus está dizendo isso, então Deus estava chamando ali o arrependimento. Deus, embora seja soberano, Ele é um Deus que Ele escuta, Ele diz, né, vinde e arrazoemos. Qual o seu problema? Converse comigo. O que é que você quer que Ele faça? Deus é um Deus soberano, mas Ele é um Deus de amor. Ele quer sempre o nosso bem. Diferentemente daquele rei, né, que Deus disse, organiza a tua casa que tu vai morrer. E ele se humilhou perante Deus, clamou a Deus, e Deus deu mais 15 anos a ele de vida. Ele teve uma mudança de atitude. Então que nós devemos aproveitar os momentos maus para também termos uma mudança de atitude. Sempre há algo a mais para aprendermos com o Senhor. Então a provação é para o nosso bem. Se for do agrado do Senhor, passarmos por duras provas, que assim seja, e louvado seja Deus. Pela fé devemos viver os princípios bíblicos. Não importa o quanto você tenha que sofrer, prefira sofrer com Cristo do que viver uma vida sem Ele. Foi do agrado de Deus que Moisés passasse 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Para aprender o quê? Humildade e mansidão. Moisés estava ali, como filho de Faraó no palácio, achando que Deus ia usar da força dele para libertar o povo de Israel, entendendo tudo errado. Então foi necessário que Deus tirasse ele do castelo para cuidar das ovelhas de Deus, ali em meio à natureza, das ovelhas do seu sogro, para ter mais comunhão com Deus e aprender de Deus o quê? Humildade e mansidão, porque Moisés não era manso. E ele guiou o povo no deserto, né? Foi considerado o homem mais manso do mundo. Então não troque a sua comunhão com Cristo pelos prazeres transitórios do pecado. Seja firme e leal a Jesus. Seja firme e leal àquele que por você sofreu vergonha, injúria, calúnia, foi maltratado, cuspido, crucificado e assassinado. Seja fiel àquele que derramou o sangue, que deu a vida por você, Jesus Cristo. Ele diz, Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. O que é que você deseja? A sua salvação, a salvação da sua família. Então, quando Deus diz não, nós devemos nos apegar cada vez mais a Ele, nos consagrar e esperar que no momento certo Ele nos vai dar a vitória. Né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tua família. Que Deus seja louvado. O irmão vai mais um louvor especial, né? No violão. Louvar uma agora da minha autoria que eu fiz com o Senhor. Amém. E ela diz assim.